Jesus Cristo, meus amigos das redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, na paz, na sua Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, mais um dia abençoado pelo Senhor. Estou feliz com o Senhor, que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens. Que Deus abençoe. Que a semana seja de alegria, paz, muita saúde na nossa vida. Um abraço do irmão Jorge. Hoje nós vamos ver o Salmo 103, que vai ser 3 dias consecutivos. Depois, o Salmo de profeta Isaías 30, vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo alimento, obrigado pela roupa que eu visto, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagrade o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, Pai. O Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece a minha força, Pai. Eu peço ao Senhor também, Pai, pelos da minha casa, pela minha parentela, que o Senhor os liberte, Pai, para a glória do teu santo nome. Perdoa também as fraquezas de cada um de nós, Pai. Que eles sempre ter espírito pela nossa fraqueza. Fala conosco hoje, Pai, no Salmo 103, versículo 2, 3, 4, 5. Fala também no profeta Isaías, no capítulo 30, que seja feito tua vontade, não a nossa. Não que nós queremos ouvir, mas que tu quer falar conosco, Pai. Que tudo seja para glorificar o teu santo nome. Amém. Irmão, o livro do Salmo 103, versículo 2, 3, 4, 5, diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma das suas benfeitorias. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O salmista está falando com a alma dele. A oração de salmista. Para a nossa alma bendizer ao Senhor e não esquecer de nenhuma de suas beneficências, de sua misericórdia, não esquecer do amor dele, não esquecer de o que ele faz na nossa vida. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, e sara todas as tuas enfermidades. Quando fala de enfermidade, quando a nossa alma está enferma, nossa carne também fica doente. Ou vice-versa, quando a carne adoece é porque a alma está doente. Então, temos que bendizer o Senhor, não esquecer dos bens que Ele nos faz, não esquecer da misericórdia dEle, do amor dEle, e não esquecer de obedecer o mandamento dEle e praticar aquilo que Ele ensina. Nós devemos sempre estar bendizendo o nome do Senhor por tudo que Ele fez parar por nós, principalmente porque Ele é Deus e não desiste de nós que somos pecadores. Ele perdoa todos os nossos pecados, nossos erros, Ele que cura todas as nossas enfermidades. Versículo 4 e 5. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Nem quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A força, nós Deus nos coroa de glória, de bem, de benignidade e misericórdia dele. E nós, na nossa mocidade, nossa vida nessa terra, a nossa força se renova como a águia. Aqui fala do jovem. E na mocidade, as forças dele renovam como a águia. A águia que passa, né, que vai se unir no lugar mais alto, quando ele está para
renovar suas penas, ele se esconde, ninguém vê. E também quando ele vai morrer, ele se esconde para ninguém ver. Um animal forte, a águia de longe, ela vista a presa e não voa rasante. Ela pega aquela presa para alimentar a ela e os filhos. Vamos bem dizer ao Senhor, não esquecer tudo que Ele fez para por nós. Não esquecer que Ele nos deu vida. Não esquecer que em todas as lutas Ele está conosco. Em todos os momentos da nossa vida Ele está lutando por nós. Nunca vamos esquecer que Ele é o nosso general de guerra. É o que luta, é o que guerreia as nossas guerras. As nossas pelejas estão na mão dele. Nunca esqueceremos disso. Esse é o Salmo 103, versículos 2, 3, 4 e 5. Vamos agora, irmão, para o profeta Isaías. Ontem ficou muito curto. A bateria do celular do tablet descarregou e eu não vi. Vai acontecer de vez em quando, irmão, que quando ela dá sinal, eu estou gravando, ela desliga imediato. Poucas palavras. Então, quando acontecer isso, eu desligar, eu peço perdão, irmão. São falhas que a gente comete sem querer, mas a gente comete, acontece. Mas a palavra de ontem ficou completa, ficou pequeno o livro do profeta Isaías, mas ficou completo, não ficou faltando nada. Faltou a oração completa, né? A oração não completou. O livro do profeta Isaías, no capítulo 5, fala da rebeldia, fala por sua rebeldia. O título é esse. A introdução do versículo capítulo 30 é a por sua rebeldia. Por nossa rebeldia, nós passamos por luta, por tribulações, nós passamos por apertos, às vezes caímos até em cilada, por não dar ouvido, ser rebelde à voz do Senhor. Pela rebeldia e pela reclamação do povo de Israel, eles padeceram 40 anos no deserto, andaram vagando no deserto 40 anos. Mas Deus proveu tudo, não faltou nada para eles. E muitas vezes por nossa rebeldia, por não crer no Senhor, nós caímos em muita cilada. Não crer e crendo, não deixando de obedecer. Nós caímos em muita cilada, nós caímos em armadilha. Por não dar ouvido aos nossos mestres, aos mais velhos, não dar ouvido aos que nos instruem nas igrejas, no trabalho. Muitas vezes nós somos levados, no trabalho nós somos levados a ser excluídos do quadro de funcionário daquela empresa. Na escola nós somos expulsos, na família nossos pais nos castigam, e na igreja, na nossa vida espiritual, Deus vai nos observando até o dia que a justiça dele vem sobre nós, a correção de Deus. Todos nós, pela nossa rebeldia, estamos sujeitos à punição. O povo de Israel, depois que assentou na terra prometida, por causa da rebeldia deles, não dá ouvido à voz do Senhor que falava através dos profetas, eles foram para a Babilônia e ficaram 70 anos cativos, escravizados na Babilônia e pelos caldeus também. Até que a justiça de Deus veio e tirou. Levou novamente de volta. Deus mostrando para ele o amor que ele tem por cada um de nós. Mesmo nós sendo rebeldes, mesmo nós entristecendo o Espírito dele, ele mostra o amor dele para conosco. Mas por causa das nossas rebeldias, das nossas falhas, da nossa falta de entendimento, nós caímos. Muitas vezes em armadilha difícil de sair. Eu vou ler alguns versículos. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim,
e que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiar na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já ficaram em Ares. Todos se envergonharão de um povo que de nada servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Essa é por causa da nossa rebeldia, por não dar ouvido. Escolher muitas vezes, em vez de esperar uma resposta de Deus, nós procurar conselho do homem, pedir ajuda ao homem. O povo de Israel caiu, o ai veio sobre os filhos de Israel, porque eles confiaram no Egito, confiaram no Faraó, e deixaram de esperar a hora de Deus, a confiar em Deus. Eles caíram no deserto, quando veio do Egito, porque murmuraram contra o Senhor, não confiaram naqueles que Deus pôs para conduzir eles até a terra prometida. Assim, irmão, a nossa vida. Nós rebelamos na escola, nós somos expulsos, suspensos. Na minha época de menino, eu lembro de criança, que por ser muito rebelde, elas eram expulsas da escola. Por 3 expulsões, ela não encontrava mais escola, só particular. E às vezes os pais não davam conta de pagar. Na minha época, lá nos anos 60, eu estudei só 2 anos, então muitas vezes pela rebeldia a gente paga caro, o preço é caro a pagar. Quantos pais, por causa da rebeldia dos filhos, expulsam os filhos de casa, por não aguentar tanta rebeldia. E eles não aceitar a correção. Na igreja, quantos, eu não sei na tua igreja, mas a primeira igreja que eu congreguei, por causa da rebeldia dos servos, dos fiéis, quantas vezes era disciplinado sem exercer sua função dentro da igreja. Estou mostrando aqui as rebeldias de cada parte da nossa vida, desde a criancinha até a adolescência, até a maioridade. Pais que expulsam filhos de casa pela rebeldia, não dar ouvido aos conselhos do pai. No trabalho, por nós também não dar ouvido, ser rebelde, porque aqueles que administram o nosso trabalho, nós somos dispensados, tirados do quadro de funcionário, às vezes somos suspensos. Quando a Bíblia fala de rebeldia, ele está falando aqui da rebeldia de servir, de fazer a vontade do Senhor, de dar ouvido ao Senhor, de esperar o momento do Senhor, de confiar em um homem. O profeta está falando dessa rebeldia, de esperar, em vez de esperar o tempo do Senhor, dar ouvido ao que o Senhor fala através desse profeta, ele procurar ajuda da nação que os escravizaram, mas que Deus libertou. Eles vão procurar ajuda, vão buscar ajuda no Egito. Deus fala quando saiu de lá que ali eles não voltariam mais, mas voltaram. Nunca mais era o Egito, mas voltaram. E Deus iria corrigir o povo de Israel. A Bíblia está falando da ajuda que o povo de Israel, por vezes, esperar o momento de Deus, procurar a ajuda de Deus, esperar uma resposta, eles procuravam outras nações mais fortes.
E eu aqui, para nós entendermos o que Deus está falando para nossa vida, nossa vida secular também, eu estou mostrando para nós a nossa rebeldia como filhos, como alunos de escola, como funcionários e também como servo de Deus, como cristão. Cristão não quer dizer cristão evangélico. Todas as igrejas são, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, eles são cristãos. Então, não. Aqui, quando o profeta está falando da rebeldia do povo de Israel, eu estou mostrando para mim, para você, a nossa rebeldia na nossa vida cotidiana. Tanto a nossa rebeldia espiritual, quanto a nossa rebeldia nossa vida particular. Então, em tudo, Deus permite que a gente seja corrigido, ou chega um tempo que nós somos corrigidos por Ele e também pelo homem. E às vezes só pelo homem. Mas quando a gente é corrigido por homem, porque Deus deu autoridade àquela pessoa, ao seu patrão, para te corrigir. Ele é dono, ele é seu patrão, Deus deu autoridade. Na escola, Deus deu autoridade aos professores, aos diretores, para corrigir o aluno. No trabalho, os pais têm autoridade de corrigir os filhos. Todas as autoridades dadas por Deus. E agora nós vamos mais à frente. Uma nação, ela tem os governantes, tem os juízes que fazem a lei, para nos corrigir também em nossos erros. Temos cadeias. Então Deus aplicou, fez o mundo tão perfeito, para não ficar nenhuma falha, e deixou todo jeito de corrigir, a começar do nosso nascimento, até a nossa velhice. As autoridades, os governantes, foi constituído por Deus. Tudo foi constituído por Deus. Então, nós temos que procurar refletir na nossa vida para não ser rebelde com que aqueles que são superiores a nós. Num quartel de polícia, no exército, por exemplo, lá nós somos corrigidos. O soldado é corrigido pelo seu comandante e vai cada hierarquia corrige uma. Isso para procurar fazer que o exército, a polícia, seja um lugar forte, um lugar de correção, também para nós, que somos cidadãos brasileiros, cidadãos. Então, tudo foi constituído por Deus, para nós que nós não sejamos rebeldes, aqueles que estão nos liderando, seja na vida civil ou na vida espiritual, na vida cristã. Então, em tudo, Deus deixou um lugar, uma correção para nós. São os ensinamentos que Deus deixou para nós. E Ele constituiu autoridade em todos os setores, todos. Na tua casa, teu pai e tua mãe. E quando, no meu tempo, quando meu pai saía, e a minha mãe tinha que sair, ele passava autoridade para o meu irmão mais velho. Ele é 3 anos mais novo que eu. E a gente tinha que obedecer. A correção vinha. Se nós somos sujeitos aos nossos pais, somos sujeitos à autoridade, somos tão sujeitos a um, por que não seremos sujeitos a Deus, que fez todas as coisas? Deus que é o princípio e o fim das coisas. Deus que é o construtor e arquiteto de
turma. Por que nós não somos autoridade? Não somos, somos rebeldes com as autoridades eclesiásticas, com os líderes espirituais, com o padre, com o pastor. Por que nós somos rebeldes? Se nós somos rebeldes com ele, nós estamos rebelando contra Deus. Quando o povo de Israel se levantava contra Arão, contra Moisés, eles eram corrigidos porque ele estava se rebelando contra o próprio Deus. É o que nós temos que entender em cada leitura bíblica, que as correções que Deus deu para o povo, está dando para nós, elas são para nós. Todos nós que estamos nessa terra, muitas vezes nós nos tornamos rebeldes, nós tornamos pessoas teimosas, obstinadas. Então é essa a mensagem de hoje do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 33, assim. Porque Tofete já há muito está preparado, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e larga a sua pira de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. O fogo do Senhor está preparado para corrigir essa terra. O Senhor vai chegar o tempo que vai corrigir toda a terra. Vai vir um momento que Cristo vem buscar a sua igreja. Um povo lavado, remido, comprado pelo sangue dele. E aquele que não estiver preparado para subir com Cristo vai ser corrigido aqui mesmo. O sangue, o meu sangue, se eu não subir, teu sangue que não subir, vai pagar. O sangue de Cristo não vai valer mais depois da grande tribulação. Aí o teu sangue vai sentir as dores que Cristo sentiu. Eu vou sentir se eu ficar. Todos nós ficarmos. Às vezes minha irmã fala, não ser pesado mais, não é a palavra, é a Bíblia, não é eu. Vamos orar, meu Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, presente nessa hora, cada um dos teus filhos, apresenta a minha vida, o ministério. Pai, mais um vídeo para que o Senhor permita eu ar. Pai, no que eu estiver errado, Senhor me corrige, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, visita o lado de cada um dos teus filhos. Perdoa nossos pecados, nossos pais. Pai, abre portas, Pai, de trabalho para os teus filhos, abençoa o celeiro, abençoa o salário dos teus filhos, Pai, dá saúde, dá força, restaura esse lar que está sendo destruído, Pai, pelo pecado, Pai. Guarda, Pai, teus filhos debaixo da tua mão, protege, livra, Pai, do mal. Livra do acidente, livra do homem violento, Pai. Pai, que a paz do Senhor venha reinar na nossa vida, Pai. Abençoa cada lar, Pai, que está sobre essa terra nesse momento, em nome de Jesus, amém. Irmão, então, 236. Esqueci, mas 236 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe. Divulgue, compartilhe esse canal. O nome é José Igor, contando parte da minha história. Vamos fazer obra missionária, já que eu não posso sair. Eu estou preso na cadeia, mas minha boca não está presa. Graças a Deus por isso. Tenha um bom dia, uma boa noite de repouso. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e uma semana abençoada para nós.